E é um vídeo muito difícil para fazer, muito. Essa já deve ser a quarta ou quinta tentativa. Mas vamos lá. Há um tempo atrás, eu prometi pra mim que se tudo desse certo, eu ia fazer um vídeo contando a minha história. E deu. E eu tô aqui pra compartilhar um pouco com vocês sobre uma coisa que foi muito importante na minha vida, sobre algo que me transformou profundamente e que me trouxe muitos ensinamentos também. Quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Então pega o lencinho, porque vai ser a minha jornada como tentante. Se você ainda não me segue, nunca me viu, eu sou Renata Tanus, eu falo sobre relacionamento amoroso, como você pode manter sua relação, continuar numa vida a dois, mas hoje o tema é pessoal. Hoje é sobre uma parte da minha história que mexeu muito comigo. Sabe quando a gente é criança e a gente fica imaginando um bebezinho, ser mãe? Se você é mulher, talvez você passou por isso. Se você é homem, talvez você sempre idealizou ser pai. Pois é, eu era essa pessoa que sempre me vi sendo mãe, sempre me vi com um bebezinho nos braços, educando, vendo desenvolvimento. Então esse era o meu grande sonho. Se você me perguntasse o que você gostaria de fazer antes de morrer, com certeza era ser mãe. E em 2017, depois do nosso casamento, a gente casou em 2016, eu e meu marido, Pedro, a gente resolveu parar a pílula. Foi depois de uma viagem muito incrível que a gente fez, que eu conheci as tulipas, a gente fez uma listinha do que a gente queria fazer antes de engravidar. Então eu tinha conhecido as tulipas lá em Amsterdã, tinha sido lindo. Logo que voltamos, eu parei o meu medicamento. E claro, eu, já estava nos meus 30 anos, sabia que às vezes ia ser rápido, demorado, mas para mim estava tranquilo. Eu estava tranquila quanto ao tempo. Só que eu não esperava o que ia acontecer logo em seguida. O que aconteceu? No início de 2017, parei a medicação, que eu tomei por 15 anos, então foi um longo período. Aí eu comecei a reparar nos meses subsequentes que a minha menstruação começou a vir muito pouca. Se você é mulher, você vai entender. Sabe aquele absorvente que a gente usa diário? Algumas mulheres usam. Então, o meu fluxo era suficiente para aquele absorvente diário. Então era uma coisa extremamente pouca, que durava entre 1 ou 2 dias. Eu estava encucada com aquilo e eu sou muito assim, fiquei encucada, vou atrás de entender o que está acontecendo. E eu fui na médica, uma médica muito boa inclusive, mas pelo protocolo médico deveria esperar 1 ano, se não engravidasse dentro de 1 ano, aí sim se iniciariam os exames. Só que aí foi nascendo uma angústia em mim, eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu conhecia meu corpo e sabia que alguma coisa não estava certa. Então era mês atrás de mês, vendo a menstruação muito pouca, me angustiando. Eu não chegava nem a fazer exame, teste de gravidez, nada, porque eu estava percebendo que estava sendo pouco e era um reloginho, né? Enfim, aí eis que no final do ano, bem no finalzinho de 2017, consegui convencer a médica a me dar um exame mais completo. Embora ela me desencorajou, ela disse, olha, isso não vai ser nada, é que você tomou o medicamento por 15 anos. Tomei por esse tempo todo porque a minha primeira médica me indicou porque descobriu que eu tinha um ovário policístico. Não vai ser nada, tal, mas por mais que eu tentasse me acalmar, você sabe quando parece que uma voz, uma coisa dentro de você fala assim, tá errado, tem uma coisa que não tá certa, vai atrás disso. Pois é, eu acho que o primeiro grande ensinamento que eu tive em toda essa jornada foi justamente que a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar a nossa intuição, ela é muito sábia. E minha intuição sempre foi muito assertiva. Então eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, mas tentava me acalmar. Beleza. Fiz os exames em janeiro de 2018, porque em dezembro, novembro mais ou menos, a menstruação veio um pouquinho mais e falei assim, eu estava exagerando, não é? Então eu protelei para fazer esse exame. Acabei refazendo, por incentivo de uma amiga, falou assim, Rê, faz, porque não vai fazer mal você fazer. Então fiz.
E quando eu voltei na médica em janeiro de 2018, eu me lembro, foi bem assim no final de janeiro, bem no finalzinho, início de fevereiro, aí que eu mostrei pra ela o exame, ela encostou na cadeira, ficou meio assim sem reação, passava a folha. E eu já fui ficando muito apreensiva porque naturalmente a feição dela não era que teriam boas notícias. Então, ela olhou pra mim e falou assim: olha, você precisa procurar um especialista em fertilidade urgentemente. E eu fiquei com muita raiva. Ela que estava falando que não tinha absolutamente nada, de repente me olha com aquela cara passada e me manda ir para um especialista de fertilidade. Então eu fiquei com raiva dela, fiquei com raiva de tudo, fiquei com medo e fui embora. Nessa consulta estava eu e o Pedro. O Pedro também ficou super apático ali, assim, mexeu com a gente. E fizemos isso na mesma semana. Fomos atrás de médicos que tivessem na nossa cidade, né? A gente mora em Recife, e que pudessem nos orientar. E a gente estava muito fragilizado. Eu me lembro de ligar para minha mãe e dizer: mãe, eu tô com muito medo, eu não sei o que vai acontecer. Porque você imagina uma pessoa que sempre quis ser mãe, tem uma possibilidade disso não acontecer. O meu endométrio ele era muito fino, ele era 0,2. O endométrio saudável é 0,8, mais ou menos, né? E ele não crescia, ele ficava o ciclo inteiro 0,2, que é muito, muito baixo. Aí para vocês entenderem é assim, tem o útero, tem o endométrio e o bebê, quando tem a fecundação, o bebê ele vai se fixar na parede do endométrio, né? Então, quando não tem essa camadinha de gordura, né? Tô falando gordura, mas obviamente não é gordura, né? É quando não tem essa camadinha de proteção, simplesmente não ocorre implementação. Não foi muito fácil para mim, na verdade não foi nada fácil. Eu estendi por dias de muito choro, assim, completamente apática, eu ficava deitada. Nesse período a gente estava passando por reforma, a gente tinha acabado de comprar o apartamento, a gente estava passando por uma reforma grande no apartamento, então me veio a angústia de como será que vai ser isso? Será que vai ser possível engravidar? Será que não? E também a questão financeira, né? A gente acabou de comprar um apartamento, que é um gasto significativo, estávamos no meio de uma reforma, então eu fiquei muito mexida. Eu me lembro de ligar para minha mãe e falar que eu estava com muito medo. Nesse dia, minha mãe é muito, muito amorosa, né? Ela não conseguiu falar nada. Passou pro meu pai me acalmar. Mas eu estava inconsolada. Eu estava muito, muito, muito triste. E sem informação nenhuma. Então fomos atrás, naturalmente, de médicos para nos instruir. E ao contrário do que se espera, que você está completamente fragilizada, cheia de dúvidas, eu não tive uma recepção, eu não tive um acolhimento. Eu não queria que a médica fosse minha amiga, mas toda a equipe dela era muito estranha, um desencontro de informações. Isso foi me cansando muito, tanto a mim quanto o Pedro. Então, nessa época, foi uma época muito difícil de buscar informações, foi uma época que o meu cabelo caiu muito, 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 muito mesmo. De eu chegar a ter que cortar meu cabelo, porque ele caía a rodos, assim, né? De tão estressada que eu tava. Então, depois desse período, a gente foi vendo que essa médica, embora ela fosse um grande nome na cidade, não estava fluindo, a equipe era uma bagunça. A gente já teve vezes da gente ficar aguardando uma consulta lá, particular, 6 horas, tá? Aguardando. Então, assim, era muito descaso. Então, desistimos dessa médica. E é isso que a gente foi pro nosso segundo médico. O segundo médico não foi nada legal. E eu vou explicar pra vocês por quê. Chegamos lá ainda cheio de dúvidas, ainda os médicos só diziam que, pois é, endométrio é complicado, né, é difícil.
E aí, esse médico me passou alguns medicamentos para passar só em cima da barriga e tal. Eu passava religiosamente, mas não estava evoluindo. Foram 2 meses de tratamento e não estava evoluindo. Aí ele me mandou para o centro cirúrgico, né, para uma cirurgia mini, que chama esteroscopia, em que eles vão lá no útero e vão fazer uma pesquisa no endométrio. Nessa época, quando eu fiz isso, eu fiquei 60 dias sem menstruar, em absoluto. Então, se antes eu menstruava um pouquinho, agora eu não menstruava nada. E eu indaguei, né, o médico, poxa, questionei. Poxa, mas o que está acontecendo? Porque, assim, eu estou usando medicamento, só o tópico, tá? E não está evoluindo. Ele disse, pois bem, não sei porque você não está nem menstruando, mas isso a gente estava 3 meses só com ele, um tempo muito curto. Então ele disse assim, estava eu e o Pedro. Ele disse, mas eu quero te dizer que talvez você deva começar a pensar em ter uma barriga de aluguel. Tem alguém que pode ser sua barriga de aluguel? Gente, na hora que ele falou isso, foi a mesma coisa que abriu o chão pra mim. Foi muito difícil. Como assim? Ele estava me sugerindo uma barriga de aluguel. Eu olhei assim pra ele, eu falei assim, não tem ninguém que possa ser minha barriga de aluguel, não. Mas espera aí, doutor. Eu falei exatamente isso. Espera aí, doutor. Eu não sabia que era tão grave. Eu não sabia que a minha situação era tão grave assim. Ele me olhou. E eu nunca vou esquecer. Ele olhou pra mim e disse assim, não é grave. É triste. É triste não poder ser mãe. É triste não poder gerar uma vida. Mas grave é câncer. A pessoa morre. Mas isso é triste. Então foi isso que ele falou pra mim, com meus 30 e poucos anos de idade. E nós, eu e o Pedro sentimos muito, 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 muito. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos piores dias da minha vida. Porque ele não estava acreditando em mim. O médico não acreditava que era possível. Eu e o Pedro, a gente saiu do consultório, entramos no carro e a gente só chorava. A gente estava muito assustado. A gente ficou um bom tempo no carro chorando. E aquela semana foi uma semana muito difícil pra mim. Enfim, saindo de lá, eu fui fazer alguns exames que o médico tinha proposto. E minha amiga, minha grande amiga, me ligou. Eu tava em prantos, né? Não dava pra esconder. Então, ela perguntou o que estava acontecendo, ela já sabia, foi a única pessoa com quem eu compartilhei mesmo. E ela me motivou, falou, vai dar tudo certo e tal. Mas eu tava com raiva de todo mundo. Eu me lembro de falar assim, eu tô com raiva de toda grávida, tô com raiva de todo mundo, eu tô com ódio de todo mundo. E foi uma semana muito difícil pra mim. Eu ficava só deitada. Eu só ficava deitada chorando. Isso foi então em 2018, por volta de outubro, novembro de 2018. Então assim, já estávamos bastante tempo tentando. E aí nessa mesma semana que eu tive essa notícia, nessa mesma semana, passaram-se, isso foi numa segunda. Na quarta-feira, essa minha grande amiga me ligou novamente. E ela falou assim, Renata, eu tenho que te falar muito uma coisa, eu não preciso te contar uma coisa e eu não sei como é que eu faço isso. Aí ela falou assim, olha, eu tô grávida. Quando ela falou, olha, eu tô grávida, eu me lembro que eu senti tanta alegria e eu achei aquilo muito estranho, porque eu de verdade eu senti alegria e eu tô rindo porque eu lembro que a gente tem, né, uma intimidade muito grande. Então eu tava conversando com ela, tipo, fazendo xixi, sabe? E ela falou assim, tô grávida. Eu, oi?
Acho que essa informação é desnecessária, mas aconteceu isso. E aí eu fiquei muito feliz por ela, sabe? Foi o primeiro sentimento que me emergiu, foi muita felicidade. E aí eu me lembro que eu ia pra academia nesse dia, logo depois que eu falasse com ela, eu acabei não indo. Fui pra praia, fui meditar, fui sentir o que realmente eu tava sentindo. E realmente eu tava muito feliz por ela. Aí eu liguei pra ela e falei assim, olha, eu tô aqui na praia tentando ter dó de mim porque você tá grávida ou não. E eu não consigo, eu só consigo ficar muito feliz com você, muito mesmo. Pelo neném que tá vindo e tal, depois, nossa, é uma neném maravilhosa. Tenho um carinho muito grande por eles, né, por essa família. E aí eu fiquei muito feliz. Só que isso não se manteve, assim, sabe? Eu oscilava entre ficar feliz e ficar com inveja. Então isso aconteceu. E olha que ela é uma grande, grande amiga minha. E eu me senti muito mal. Falei, nossa, como eu amo tanto ela, posso sentir inveja, posso sentir mal-estar, né? E em vez de eu esconder isso de mim ou dela, eu bati a real. Eu liguei pra ela e disse, olha, eu tô sentindo, às vezes eu sinto muita alegria, às vezes eu sinto muita inveja, porque você está grávida, me lembra que eu não estou, né? E tipo, foi na semana, né? Então tinha muitas coisas acontecendo. Então primeiro eu fiquei feliz, depois me vieram outras emoções e eu tratei isso com naturalidade e honestidade. Como a gente é muito amiga, temos muita intimidade, foi possível falar. E essa minha amiga, ela é muito generosa, assim. A gente fez um combinado. Todos os dias que a gente se falasse, e a gente se falava quase todos os dias, primeiro eu ia falar das minhas dores e depois ela ia falar das alegrias dela. Isso me ajudou. Então acho que talvez o segundo grande ensinamento que isso tudo me trouxe foi que tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente vai sentir inveja, às vezes a gente vai sentir mal-estar mesmo amando a pessoa que tá grávida ou que conquistou uma coisa. Isso não nos faz uma pessoa ruim, mas só nos faz uma pessoa humana, sabe? Então eu descobri isso, eu aprendi isso. Nesse período eu aprendi que estava tudo bem, tudo que eu sentia, que eu não precisava ir contra o que eu sentia, mas acolher sempre o que eu sentia. Então isso eu acho que me ajudou muito. Aí beleza, teve todo esse momento e eu acho que foi muito importante esse médico que me deu essa paulada na cabeça, porque foi quando eu pensei, olha, alguma coisa tem que mudar. Eu vou mudar completamente tudo que eu fiz até aqui. Eu acho que foi exatamente isso que me fez depois estar gestante, né? Que hoje eu tô com meu nenenzinho aqui e eu acredito que foi o que eu fiz depois dessa pancada e também depois dessa minha amiga ter engravidado. Eu acho que isso me despertou. Mas agora eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou dividir ele em dois, no que eu fiz depois disso tudo, né? No próximo vídeo eu vou contar pra vocês que depois desse baque, depois dessa notícia do meu médico e questionamento, depois dessa notícia da minha amiga, eu mudei a rota completamente. Vocês vão entender o que foi que eu fiz.